baita postagem hoje em Facebook. É isso aí, pessoal. Agradecemos demais pelo apoio de todos na divulgação. E eu acho que vamos começar, né, Elcio? Conta um pouquinho aí para nós, cara, o que que você vem fazendo no Paraguai? Qual que são as tuas atividades aí hoje? Quero primeiro agradecer, Diego, pelo convite. Já na segunda live do grupo Agro Responde, já ter essa honra de ter um convite, de participar. E essa é uma pergunta que muita gente faz. O que deu daí para o Paraguai? Então, eu acho que é uma das profissões que eu escolhi, que hoje eu estou extremamente satisfeito com o que estou fazendo. Então, eu tenho um grande orgulho da profissão que eu escolhi. E hoje a gente vai pau para toda a obra. Então, onde nos chamam, o nosso dever de ir trabalhar, desenvolver a cultura que necessita, né? Tentar atender o pessoal da melhor forma possível. Então, surgiu essa proposta, a gente fazer um trabalho aqui, né? Justamente fazendo o desenvolvimento gerencial de produção, né? De cultivo protegido, né? A gente tem um trabalho hoje específico em tomate, fazendo um trabalho principalmente em morango também. Então, a gente, onde está o pessoal, a gente vai ter que ir atrás e dar suporte, dar solução, fazer o trabalho técnico bem desenvolvido, orar o nosso juramento no dia da nossa formatura. É isso aí. É isso aí, bacana, Elcio, legal. E, cara, a gente aqui no Brasil está tendo bastante restrição quanto à pandemia e tudo mais, e hoje a gente traz um pouco aqui isso, né, Elcio? E aí eu gostaria de saber como é que está o Paraguai nesse sentido, só falando assim da pandemia, deslocamento, como que anda essa situação aí, Elcio? Claro. Importante salientar que a gente também passa por toda essa restrição por tema do Covid, né? Nós tivemos bastante agenda e trabalhos cancelados, mas é um sistema bem rigoroso que a gente está enfrentando aqui por parte da equipe de saúde já desde março. A gente teve uma quarentena fase zero, que era zero sair, não tinha essa situação, vou dar um passeio hoje, não se podia. Então, o mês de março e abril foram os piores meses. A gente fez um lockdown realmente, de não poder sair, de fazer saídas necessárias ao supermercado e nada mais. Uhum. Então, agora que a gente conseguiu entrar na fase 1, então aí já começou a envolver um pouquinho mais a nossa rotina. A gente estava numa rotina bem restrita. Então agora a gente começa a trabalhar um pouquinho mais a campo também. Antes era um trabalho bem específico online, contato com produtores. O trabalho aqui dentro a gente não parou. A gente hoje está numa granja que tem que atender supermercados. Então o agro não para. Essa é a frase mais simples de se dizer hoje. Então a gente continuou fazendo trabalhos aqui. E agora sim a gente já tem uma estrutura maior que começa a fazer alguns trabalhos fora, fazer algumas visitas, instalar alguma coisa de experimentos também, alguns testes que a gente está querendo fazer. Então agora a gente já está começando a entrar, mas ainda com algumas restrições de horário, principalmente finais de semana, né? Na rua a gente não pode ficar depois de 8 da noite, então tem algumas restrições que no final de semana nos implicam um pouquinho em trabalhar, mas a gente vai se adaptando. Show de bola, Elcio, ótimo. Não, aí a gente já consegue ter uma ideia um pouco de como é que está o panorama aí, né, dessa situação toda no Paraguai. Mas falando assim, agora mais específico da questão de distribuição de produtos e tudo mais, como que foi a questão de entregas, como é que teve acontecendo agora, falando do setor que você está hoje, né, que é o setor hortifruti, né, aí no Paraguai, cara. Como é que teve acontecendo isso aí? Claro, algumas adaptações em entregas também. E nisso surgiu uma demanda importante que a gente está desenvolvendo aqui na empresa, já há 3 meses, que o aumento significativo de hortas domésticas, hortas familiares, principalmente para autoconsumo. Então, a empresa já sempre teve um plano de fazer uma estrutura de viveiro de mudas. Então, parece que foi a hora para a gente dar o arranque inicial. A gente até contribuiu com a doação de 120 mil plantas de repolho, alface e beterraba para famílias, através do Ministério da Agricultura, né, uma atividade do governo federal. Então, esse foi um start inicial para a gente também ter uma abertura em mercado. Então, hoje a gente atende
toda a região aqui, um raio de 50 quilômetros. E com isso a gente conseguiu abrir um mercado para atender as pessoas que hoje precisam e muitas vezes querem ter sua horta doméstica e agora também já estão vendo que é uma forma de renda, porque aqui também teve muito problema de algumas empresas fechar por algum período, então é uma renda extra para o produtor essa parte da produção de mudas. Legal, perfeito, Elcio, ótimo. Muito bacana, né? Isso que está acontecendo aí. E aqui no Brasil a gente não notou grandes impactos assim diretos para o consumidor final. Claro que a cadeia sempre sente e o mercado dá uma mudada, a questão de preço principalmente, remuneração ao produtor, varia alguma coisa no consumo, né? Mas de modo geral notou-se aí até uma redução em alguns produtos que antes tinha uma demanda maior, mas hoje, de fato, por essa oscilação do pessoal estar mais em casa, agora aos poucos voltando, a gente tem notado esse reestabelecimento aos poucos, né, dessas demandas. Mas muito legal, Elcio. Até teve uma pergunta que o pessoal teve deixando para nós na caixinha de perguntas do Instagram. Eles estão perguntando mesmo assim, como é que foi a questão, qual que é o modelo de trabalho que você tem aí, como que você vem trabalhando, como é que está mais nesse sentido aí, como é que é a atuação tua aí no Paraguai, Elcio? Hoje a gente está dentro de uma empresa privada, né, fazendo as partes todas de trabalho, de gerenciamento de produção. Então a gente trabalha com uma equipe que já tem todo o seu trabalho desenvolvido, mas a região aqui é muito forte no HF, né? Hoje aqui em Areguá, que é a cidade onde a gente fica, ela é a capital do estado, que aqui se chama de departamento, ela é a capital, e ela também é conhecida como capital do morango, porque justamente esse ano são mais de 80 hectares, é uma área bem considerável, né? Uma região que chama Estançuela, onde se situam a maioria dos produtores. Então aí se formam grupos, comitês de cultivo, onde tem 15, 20 produtores que trabalham num grupo organizado e desenvolvem a cultura do morango e vendem. Muito parecido com o modelo que se adota em Agudo também, que é vender na beira da estrada. Então se monta tendas. Hoje a gente tem mais de 320 tendas montadas que estão diariamente vendendo o seu produto. E o que acontece? O produtor ele consegue direcionar, principalmente a finais de semanas, um consumo grande, então é uma baita renda para ele, porque ele não tem que estar se deslocando em grande distância, tá levando o seu produto. Claro, tem alguns que fazem a parte de delivery, que vão a Assunção, que atendem Luque, São Lourenço, cidades próximas aqui, onde a gente tem um grande número de pessoas, uma população bem alta, né? A cidade aqui ela foi fundada em 1538, então essa cidade já tem alguns séculos, e principalmente hoje a gente está chegando em 70 mil habitantes, né? Que parece ser uma cidade pequena, só que ela tem um alto índice populacional por quilômetro quadrado. Então tem esse consumo, tem essa demanda, e o pessoal vai se ajeitando e vai colocando o seu produto supermercados, direto ao consumidor, algumas tendas também, shoppings, praças de alimentação. Então o pessoal vai se posicionando, vai se adaptando conforme as restrições que o ano está exigindo para a gente fazer aqui para conseguir entrar no mercado. Legal, Elcio, ótimo. Até uma curiosidade minha, assim, que eu tenho, né? Como é que tá nesse sentido a organização desse mercado, né, hortifruti aí? Hoje, aqui no Brasil, nós temos as CESAs, né, que são grandes polos onde centralizam muitos negócios nessas áreas, né? E então, até te pergunto assim para ti, o que vem sendo organizado aí no Paraguai nesse sentido, ou se há alguma coisa parecida com isso, ou está mais hoje no foco no direto, né, nos produtores entregando direto, ou algumas dessas empresas como a tua aí, que vem fazendo esse trabalho, né? Hoje aqui, o que trabalha no mercado, que manda realmente é o centro de distribuição, que é o mercado de abasto, que seria uma Ceasa no Brasil, né? Então é ele que faz a maior comercialização do mercado, e principalmente produto brasileiro, argentino e chileno, né? A gente ainda tem algumas restrições, por restrições climáticas, né? Alguma cultura como maçã, algumas citros, alguma coisa a gente não consegue produzir aqui ainda,
né? Citros tem, só que não é uma escala suficiente. Então, entra muito produto brasileiro, né? Principalmente Foz do Iguaçu é a central onde o Paraguai se abastece para a parte de compras. A Argentina também entra um mercado fortíssimo aí de cebola. A gente está tentando trazer algumas ideias, algumas coisas diferentes, né? Para o pessoal tentar produzir aqui e comercializar direto a supermercados, levar um distribuidor ou até atender direto o consumidor, como é o caso da beterraba, da couve-flor, que quase não tem produção aqui. Cenoura, algumas regiões ali mais para o sul, da Encarnación, ali que são produtores de cenoura, só que é um volume baixo que ainda não atende, não consegue se autoabastecer. Então tem bastante desafio. A questão do morango também. Hoje o cultivo do morango são variedades que a gente no Brasil trabalhava há 20, 25 anos atrás, né? Aqui a gente ainda trabalha, 90% é Dover. O pessoal que está acessando aí, eu vejo que tem bastante pessoal que conhece morango. Dover é uma variedade que a gente trabalhava nos anos 90, né? Quando eu estava ali com 4, 5 anos, eu me lembro que a gente na horta tinha Dover. E aqui é o carro-chefe com 90% das áreas com Dover. Então, ainda tem algumas restrições, baixa produtividade. Então, são muitos desafios para ir colocando para o produtor, para os comitês, até para o Ministério da Agricultura, em trazer essas inovações de cenoura híbrida, cebolas híbridas, couve-flor, o brócolis, o repolho. São produtos que a gente tem áreas fantásticas aqui para produzir e uma produção muito baixa. Esse é um dos maiores desafios agora nessa questão do viveiro de mudas, de posicionar materiais, né, que sejam altamente produtivos, que sejam rentáveis e que dê essa segurança para o produtor que ele vai plantar, ele vai conseguir colher um bom material. Muito legal, Elcio. Olha, esse é um relato, de fato, de grande valor aí da nossa conversa, né, Elcio? Pensando nisso, assim, o desconhecimento que a gente às vezes tem do mercado paraguaio, a gente sabe que hoje tem muito brasileiro atuando aí na produção, principalmente, né, na área de grandes culturas, soja, né, milho e tudo mais. Claro, sim. Regiões de Santa Rita, Naranjal, são 90% são brasileiros e italianos, alemães que vieram já há 20, 25 anos e hoje estão com grandes áreas de soja, milho e trigo. Acho que também estão com alguma implantação já em andamento. Olha que bacana, né, cara? E aí a gente nota que às vezes o gap hoje que mora no Paraguai é esse, justamente no setor hortifruti, né, Elcio? Então, eu até tive um contato com um colega paraguaio no meu intercâmbio e ele vinha com uma vontade muito grande de implantar pomares de citros aí, né, Elcio? Eu até não tinha conversado contigo antes disso, mas ele sempre me falava, Diego, cara, lá não tem nada de citros, cara. O que vem é de fora, é muito caro, o pessoal acaba não consumindo muito a parte de hortifruti justamente por isso, né? Então aí vem toda uma cadeia de trabalho que demanda que a gente tenha, no caso a gente aí, o pessoal que vai estar atuando no Paraguai como um todo, ou esse mercado que aí apresenta essa abertura para estar atuando aí, tá fazendo o negócio acontecer, né, Elcio? E muitas vezes a questão da restrição, Paraguai, o pessoal tem muita ideia do Paraguai visitando Cidade do Leste, indo às compras, né? Aquela rua suja, com bastante caixas, com plástico por todo lado, e é uma situação totalmente diferente, quando a gente começa a entrar, as primeiras cidades ali que já começam a entrar áreas de soja, são áreas altamente tecnificadas, onde as maiores fazendas da região ali têm sua própria pista de pouso para o dono da área fazer o deslocamento da propriedade até a Assunção, capital, ou deslocamento para o Paraná para fazer alguma coisa. Então, até estruturas grandes, né? As áreas de leite também tem muita estrutura. Em Campo Novo é uma área que tem gado de leite fantástico, holandês, com alta produtividade. Então, muitas vezes ainda tem essa restrição do pessoal tentar fazer algum trabalho por muitas vezes um bullying de dizer, vou investir alguma coisa no Paraguai porque é uma região que não tem desenvolvimento, mas a gente está com um crescimento PIB altíssimo, bem mais alto que outros países do nosso tamanho. Sim, sim, sim. Isso é um ponto também bem interessante, né, Elcio? A gente nota que o crescimento do Paraguai é cada vez mais substancial, né? Falando
principalmente do que vem do setor do agro aí, né? O pessoal Do agro. cada vez mais forte em soja, milho, trigo, tudo mais. E agora com essa cadeia mais de base, né? Falando assim de alimento pro pessoal, né? Claro. Que vem Consumo. também se desenvolvendo, né? Para o consumo, né? Então isso é muito interessante. De fato, uma tendência aí para o Paraguai, né? E que com certeza tem um grande espaço de trabalho, né, Elcio? Claro, claro. O pessoal aqui está perguntando, o pessoal que está conectado ali de Agudo, bastante gente conectada, a Luciane Nova Paula. Villa, o Pablo Friedrich, a Doris, a Adriana, o Nélio, que estão conectados. O pessoal tá perguntando algumas perguntas que chegam aqui já, falando nessa questão do hortifruti, quais são as principais culturas que a gente tem na região aqui, né? Hoje, basicamente, é tomate, né? E diferente do Brasil, hoje aqui a gente trabalha muito, 98% com o tomate italiano, né? Se entrar com tomate gaúcho ou um tomate longa-vida, não vai ter mercado aqui, o pessoal não tem esse hábito. E principalmente pimentão verde, né? São tomate e pimentão verde as duas culturas que mais se destacam, né? Áreas de Caguaçu, que é a capital do tomate, hoje são áreas de até 300, devem estar somando 300 a 400 hectares. Então, são áreas grandes, né, para um município que está no centro ali do Paraguai e muitas vezes está abastecendo. Parte da alface, folhosas, também é muito forte. E aí já entram parte mais da cebola, a selga, a cebolinha. Tem alguns carros-chefes, mas o tomate e o pimentão são hoje os carros-chefes da agricultura do HF aqui, né? E aí entra a Areguá aqui, que é a parte do morango, que é um período, a gente tem o morango aqui até novembro, então depois já para por questão de temperatura, a gente atinge temperaturas aí de 42, 44 graus, então esse é um desafio, né? A gente está com trabalho também com algum produtor, tem produtores brasileiros que estão investindo aqui na parte de estufas, a gente já fizeram contato com nós para a gente dar um assessoramento, um apoio para eles também. Então o pessoal já está investindo em estufas, muito pouco ainda mais estufas com slab. Então a ideia é aumentar cada vez mais a parte de produtividade de todas as culturas que chegam no amplo leque de culturas disponíveis. Com certeza, né, Elcio? E até falando desse sentido, assim, nessa questão das culturas, né, Elcio, a gente já falou um pouco sobre o mercado, né, a questão de como hoje está sendo vendido, como está sendo comercializado, o pessoal já conseguiu, acho que, ter uma ideia, mas falando nas culturas mesmo em si, que a gente pode ter como futuro aí no Paraguai, quais que são as tendências desse mercado, assim, o que tu vê como uma cultura que pode emplacar logo, assim, aí, que o pessoal pode estar aumentando o cultivo, aumentando as áreas aí no Paraguai? Eu aposto bastante na parte de beterraba, né? Principalmente porque quase todas as áreas aqui são solo extremamente arenoso. Uhum. Então, beterraba, cenoura, cebola também, a gente está fazendo alguns trabalhos agora com cebola, né? Então, tem bastante opção, mas principalmente beterraba, cenoura, cebola, creio que são os materiais que se destacam. O alho também teria uma janela bastante ampla de produção aqui, e acredito que a gente pode atingir valores bem significativos e muito parecidos com o Brasil, principalmente em cebola, né? A gente está trabalhando, fazendo alguns trabalhos para tentar chegar em 100 toneladas por hectare, que é o que o Brasil hoje está colhendo já em áreas híbridas. Bacana, o pessoal tá mandando pergunta aqui para mim, Elcio, estão mandando até no particular, e aí teve um colega aí que teve me pedindo, engenheiro agrônomo, ele pediu, cara, como estão hoje os investimentos para as áreas de hortifruti e quais são as oportunidades, assim, pensando aí nessa linha, o que tem uma melhor relação aí de custo-benefício hoje, o que está rendendo mais aí para o pessoal do Paraguai, para quem planta aí? Hoje o principal investimento do pessoal aqui está sendo em estrutura de estufa, né? A gente vê um crescimento bastante grande, está crescendo num número super rápido, acho que está bem adiantado até, a gente tem materiais, áreas bem tecnificadas já com hidroponia, estão colhendo super bem, e é um desafio principalmente por tema de calor, o verão é um dos principais problemas aqui, então
chega o mês de novembro, o pessoal não está conseguindo mais colher uma alface com qualidade no chão. Então, quem está migrando para a parte da hidroponia está tendo um sucesso fantástico, e o preço, convertendo já em reais, no verão alcança quase R$ 4 uma alface aqui, né? Seria um equivalente a 6 mil aqui. Então, R$ 4 por um pé de alface, fica pronto em 21, 25 dias na hidroponia. Então, é um investimento. A gente tem um custo mais alto aqui de fertilizante, de algum produto biológico, é um custo bem alto ainda comparando com o Brasil, mas trabalhando, fazendo um pouquinho de trabalho técnico, a gente consegue principalmente reduzir custos de fertilizante, né? Evitar desperdício de solução, trabalhar com uma estufa que tem uma boa autonomia e muitas vezes ajudando o próprio produtor a gerenciar o seu cultivo, porque às vezes ele está com a bancada, ele começa a colher na outra, então a gente já tenta dar um norte para ele que se ele começar a colher numa bancada, ele colhe toda essa bancada e depois ele vai para outra, né? São detalhes, ajustes técnicos que a gente pode ir trabalhando para otimizar principalmente tempo e reduzir custos. Bacana. Mas hoje o pessoal está investindo bastante em hidroponia. É uma tendência que eu acho que daqui a 2 ou 3 anos a gente vai estar com bastante estufas e o mercado está absorvendo muito bem a parte de alface. Agora ainda está se pagando, que é uma época que tem muita produção, tem produção a campo, tem produção na estufa, tem produção na hidroponia. Hoje ainda se paga o equivalente ali a 1 a 1,50 por unidade. Então, esse mercado varia de R$ 1 até R$ 4 no verão. No pico do verão, ali janeiro, a gente chega até R$ 4. Interessante, olha aí. Olha aí para o pessoal que normalmente busca as oportunidades, né? Então, olhando para o mercado paraguaio, é muito interessante a gente ter isso em consideração. Claro que a gente nota também aqui, né, mas esse é um mercado que já aconteceu, né, aqui para nós. Não sei, você que tem experiência aí pode até fazer essa relação aqui, né, entre o Paraguai e o que pode acontecer, olhando agora para o Paraguai, falando até num cenário, né? O que tu enxerga, vamos dizer, para o futuro aí, tanto na parte de novidades cultivares, da produção, crescimento, quanto tu imagina que isso quanto que pode chegar dentro de 1 ano, 2 anos, entende? Seria bem interessante para colocar aí. Eu digo que hoje a gente está aqui, como o Brasil, o Rio Grande do Sul principalmente, estava começando a implantar em 2010, 2011. Eu vejo um cenário muito parecido, né, do pessoal tentando arriscar um pouquinho de estufa, um cultivo semi-hidropônico. Aqui tem muita estufa de tomate, mas ainda é plantio em solo, muito pouca área tem macalha, tem um slab com substrato, né? São alguns produtos que ainda não chegaram, que ainda não tem um mercado ativo aqui, como fibra de coco, né? Então, a gente está arrancando certo, né? O pessoal está trabalhando muito seguro, né? Geralmente já tem um mercado consumidor, então o pessoal faz um plantio bem ordenado, mas são pequenos ajustes técnicos que depois que vai chegando essa tecnologia, um slab, uma fibra de coco, uma estrutura a mais, eu acho que o pessoal vai se arriscar mais a entrar para o cultivo protegido, falando mais tecnicamente. Interessante, muito interessante isso, né? Porque até também conversava com os amigos da Argentina, eles tinham algumas semelhanças quanto a isso, né? Eles trabalham já há mais tempo com as estruturas protegidas e tudo mais, mas ainda os custos lá para eles também são altos nesse sentido, né? E aí não são muitos que acabam não adotando essa tecnologia e muitas vezes acaba tendo uma oscilação grande de produção, né? Lá a gente notava às vezes nas épocas de inverno também, questão de tomate, essas coisas todas, porque começava a chegar uma altura e agora não tem mais como fazer, né, a campo esses cultivos, né, então era bem interessante ver isso também, né. Claro. Não, e o pessoal que está acessando aqui, chegou uma pergunta importante. Todas essas áreas, como o pessoal está irrigando, a questão da água, é uma pergunta que chegou aqui do pessoal de São Paulo, do André Camargo. Acabou do pessoal, como é a parte da água? Bastante áreas aqui estão usando a água de artesiano, né? Então tem uma água muito rica, né? Um lençol freático muito forte também.
E irrigação, maioria das áreas já são com gotejo. Então, a fita de gotejo ajuda nessa parte de autonomia já de fertilizante, redução de custo, evita a parte de desperdício também. E a maioria das áreas já tem artesiano. Até por programas do próprio governo, né, que algumas vezes eles fazem a construção de estufas em algumas propriedades por algum projeto. Então, nesses projetos já acompanha o artesiano, pensando num projeto para 4 estufas, já tem um artesiano com uma autonomia de tantos 1000 litros por hora, algo assim. Então, hoje é uma água riquíssima, a gente não tem nenhum metal pesado, um pH próximo a 7, 6,8, 7, né, uma água com pouco cálcio, então fica muito fácil manejar a parte de fertilizante, porque não precisa estar trabalhando com ácido fosfórico, não tem problema de entupir sistema, é uma água realmente que vem muito bem assim e serve muito bem para o pessoal e o pessoal aproveita isso. Né? Fora algumas áreas já tem açude, já tem cisterna, mas são áreas bem estruturadas em água. Eu até ia te pedir, né, quais eram as principais diferenças, né, entre o que você vem trabalhando aí com a experiência que você já tem aqui do Brasil, né? Tipo, uma dessas facilidades está aí, né, Alcio? A questão de qualidade de água, né, que aqui no Brasil já é mais difícil, sim, tem um teor maior de cálcio e tudo mais, o que acaba às vezes complicando, né? Tem mais alguma coisa que tu note aí de diferente, de vantagem, questão de praga, de doenças? Como é que tá se comportando isso aí para manejar essas questões aí? Desafios maiores eu acho que são o verão mesmo, por questão de trips. A gente tem muito ataque, né? Principalmente porque o verão realmente é seco, é quente, então tem que trabalhar principalmente de forma preventiva, né? O pessoal já entra com algum produto mais biológico, já entra com alguma aspersão para tentar dar uma segurada na população. Eu acho que os principais desafios do verão são os que realmente fazem uma prova de quem é produtor e simplesmente de quem é um aventureiro, que vou colocar uma estrutura, vou colocar uma horta ali, e aí no verão é uma tira-prova como o pessoal tá se comportando. Mas a gente está conseguindo já, principalmente cultivares mais resistentes à parte de viroses também, que é um dos principais problemas que a gente tem. A parte de técnica ainda, que a gente tem que trabalhar um pouquinho mais com o produtor. Às vezes ele tem alguma dúvida quando a gente fala num tomate, faz uma poda das folhas abaixo da penca, porque elas, na verdade, elas não estão produzindo mais, elas estão consumindo energia. Uhum. O produtor ainda fica são alguns detalhes técnicos que ainda não conseguiram chegar até o produtor. Por que fazer isso? Por que fazer algum manejo, às vezes algum complemento de cálcio, algum complemento com micronutriente, alguma coisa mais técnica, assim. Sim, sim, perfeito. Até aqui veio uma pergunta da Elisa. Elisa pergunta... Elizabeth. Gostaria que tu falasse sobre a polinização pela Apis ou pela Meliponidias, já que existe um incremento também bastante grande, né, na produção, quando a gente tem abelhas nesse sistema, né? Como é que tá isso aí também, Elcio? Isso. A professora Beth é uma que a gente tem contato quase toda semana, a gente se fala. Eu digo mesmo que eu tô fora já quase 8 meses, agora na próxima semana, mas todo dia a gente tem contato, o pessoal vai mandando foto, vai mandando pergunta e perguntando como é que tá. E ela é uma que eu passo fotos seguidos, e até mandei algumas fotos já para ela. No verão, a gente passou aqui mais ou menos 70 dias sem nenhuma gota de chuva. Uma estiagem muito parecida com o que o Rio Grande do Sul teve logo ali em dezembro até chegando a abril já. E aqui a gente passou muito parecido isso aqui também. E o que acontecia? Pela manhã a gente ia irrigar alface com cinta de gotejo, ou à tarde, principalmente depois ali das 5, 6 da tarde, a abelha vinha tomar água no gotejo, ou onde gotejava alguma gotinha de água, porque fazia calor durante o dia, então depois ela saía para se hidratar outra vez. E para a professora que eu passava, como é que tá a parte da abelha aqui, o pessoal é bem consciente nessa parte, né? Tem bastante produtores de mel aqui também. Só que o problema é que pouco ainda o pessoal utiliza essa técnica de aproveitar, né, a abelha para polinização. Tem bastante áreas com mata, então é uma área bem fácil de conseguir instalar algumas caixas, alguma coisa assim.
mas na rua a gente vê bastante árvores que têm abelha, principalmente sem ferrão, que são a jataí, a mirim, né? Por ser uma área ainda mais preservada. O Paraguai tem bastante preservação dentro das áreas da cidade, com abelhas, mesmo fora, a gente vê algumas caixas, o produtor mesmo tem bastante cuidado nessa questão de abelha, alguma coisa assim, e principalmente nessa zona aqui, pelo baixo consumo de inseticidas, né? Esse é um principal detalhe que a gente vê, tem muito bosque, muitas áreas frescas, onde se formam abrigos naturais para esses insetos, para essa parte de abelhas, até pássaros, a gente vê bastante movimentação, a gente às vezes tem que driblar um pouquinho na época de plantio de repolho, a parte de brócolis, couve-flor, plantar na área, tem que colocar alguma coisa para espantar eles, né? Porque senão eles acabam fazendo algum dano à área. Então tem que driblar um pouquinho, mas tem um incremento bastante grande, principalmente em morango, né? Como são áreas abertas, aqui a gente não usa o túnel baixo para a parte de produção de morangos. Então a parte da abelha tem essa facilidade na polinização. E hoje já comprovado que uma polinização realmente bem feita é um produto, um fruto bem formado, bem desenvolvido. Muito bacana, Elcio, muito legal. E assim, tu já falou que a questão técnica é hoje um gap muito grande aí, e até por isso que grande parte desse mercado não cresce mais, ou às vezes não está no crescimento que poderia, ou tem ainda claro, essa demanda, né? Esse potencial de produção ainda não está todo desenvolvido. Isso. E aí eu até queria te pedir, cara, o que está faltando para o pessoal, para a cadeia aí, conseguir essa produção? É questão técnica de pesquisa, é universidade, desenvolvimento? O que tem de diferente que aconteceu aqui no Brasil para ter um desenvolvimento maior do que no Paraguai? Aí, o que tu acha que foi o principal fator aí, os principais fatores? Eu vou jogar um pouco para o meu lado nessa situação, porque eu vejo essa diferença, a gente nota muito isso. Eu acho que é principalmente a visita na propriedade, né? Passar uma hora com o produtor, passar uma orientação, e realmente colocar a mão na massa. Se ele tiver uma estufa de tomate, entrar na estufa, precisar fazer uma poda ali, mostrar para o produtor como se faz a poda, meter a mão e fazer parte prática com ele mesmo, mostrando. E alguma área que a gente conversou, em uma semana, às vezes o produtor manda uma foto, manda um WhatsApp ali agradecendo, e principalmente explicando o resultado que já viu em uma semana, em 2 semanas, de algum manejo diferente que ele não fazia. Esse acho que é um dos principais pontos que a gente ainda pode trabalhar por aqui, a parte técnica. Claro, é difícil visitar porque são muitas propriedades, mas quem sabe juntar o pessoal, reunir uma tarde, sentar, conversar, ver o que o pessoal tem de dúvidas, mas eu aposto e sempre apostei na parte técnica. Então, desde 2011, já quando a gente trabalhou nessa parte do morango, que a gente começou a se capacitar e depois capacitar outros produtores, né? Eu trabalhei 5 anos na universidade com a parte de cursos de morango, que foi onde a gente se encontrou a primeira vez. O pessoal, 2, 3, 4 anos depois que fizeram o curso, eles ainda mandam mensagem para a gente agradecendo e principalmente dizendo, eu me lembrei desse detalhezinho que foi apresentado no curso ali, de fazer um manejo assim, de fazer uma poda diferente, de fazer um ajuste, às vezes, de fertilizante em alguma época. E essa é a parte que mais satisfaz nosso trabalho, porque tu vê que o produtor notou esse resultado e ele segue depois continuando e melhorando cada vez mais a parte técnica da propriedade. Muito bacana, Elcio, muito legal. De fato, eu até estava parando aqui, pensando durante a tua conversa, né, cara, e eu pensei uma questão aqui, até quero que tu me relate um pouco mais disso aí. Tu comentou que para a produção tem um custo maior pela questão de fertilizante e tudo mais, que aqui, para nós, quando a gente fala em fertirrigação, todas essas coisas, né, também tem um custo que é maior do que um cultivo convencional, claro, né? Claro, com certeza. Mas é notável aí que falta, de fato, essa matéria-prima para produzir, às vezes, esse produto de base, essa questão mais industrial da coisa, né? Isso um fator também? É um dos desafios.
O mercado hoje é simples. Pouca oferta, aumenta o preço. Maior oferta, diminui o preço. Então, isso é um monopólio que ainda tem poucos distribuidores, poucos fornecedores. Então, às vezes, a gente tem que tentar ver. Algum não tem um produto, às vezes algum não tem outro. Então, a gente muitas vezes tem que comprar de 2, 3 fornecedores para conseguir achar uma adubação completa que a gente precisa. Né? Às vezes, algum cálcio diferente, que a gente está numa demanda maior ali do seguinte produto, às vezes a gente acaba não conseguindo. Mas são alguns desafios ainda que a gente vai tentando ajustar e futuramente creio que o mercado vai se abrir mais também e vai ter mais opções, vai ter mais, principalmente opções de produtos e com isso vai baixar preço. Esse vai ser um mercado que em qualquer lugar do mundo é assim. Quanto mais produto, mais concorrência, o pessoal consecutivamente vai reduzir preços. Exatamente, muito legal, Nelson, porque eu acho que isso aí é um grande fator, né? Tipo, aqui para nós no Brasil, hoje a gente tem uma grande gama, né, para trabalhar o manejo das diversas culturas, né? Então, a facilidade, digamos assim, de tu trabalhar do ponto de vista técnico, ele é muito grande, né? A gente consegue trabalhar com várias coisas. Ainda temos algumas faltas, né, que podem ser sanadas, mas olhando para o mercado de vocês aí, para o que você vem enfrentando aí, eu noto como uma dificuldade bem grande, né, Elcio? É um desafio maior, pelo menos, né? É o maior desafio e isso vai ter que ser trabalhado conforme o mercado vai se abrindo também. Agora é uma época que complica todo um pouco mais, porque questão de fronteira, então se tem algumas restrições também, mas é um mercado que futuramente vai se abrir mais para novas opções e vai entrar a tecnologia, como aconteceu no Brasil também. Alguns outros países já estavam super desenvolvidos, Espanha, parte da Europa super desenvolvido, e o Brasil ainda estava começando, como era 10 anos atrás. Aqui a gente está passando a mesma situação, porém produzindo super bem, material com uma boa qualidade, um padrão de fruto bastante grande, bem parecido com o Brasil, né? E é um trabalho que vai se desenvolver e o pessoal vai conseguir ser bem atendido nessa parte, abrindo o mercado técnico, né? Tem um mercado que precisa um conhecimento, que é difícil, o pessoal muitas vezes migra para a parte de soja, milho, porque tem um mercado mais fácil, um acesso mais fácil para tanto agrônomos, técnicos, mas toda, né? É uma cadeia desde a universidade já ser trabalhada essa parte de HF. Com certeza, né? Enfim, trabalhando aqui no Brasil, a gente já tem um desenvolvimento de um longo tempo, né? Falando disso, hoje a gente tem profissionais super gabaritados em todas essas áreas, né? Como com certeza aí a gente já tenha na cadeia de soja, na cadeia de grãos, né? Com certeza o pessoal já é muito bem capacitado aí, já tem todas as ferramentas para trabalhar nessa área, né? Coisa que daqui a pouco pode estar chegando, olhando do ponto de vista dos hortifruti, né? Mas eu também tenho uma curiosidade, te pergunto em relação aos produtores, né? Como que funciona esse pessoal? Como que é as áreas aí? Qual que é o tamanho das propriedades? Como é que são esses produtores? Receptividade quanto a esse atendimento que você vem prestando? Se é mais voltado à abertura às empresas que estão aí, no caso, que já são daí, ou daqui a pouco essa entrada de uma pessoa nova no mercado pode acontecer. Como é que está esse sentido aí, Elcio? Em relação à área, falando em propriedades, não são áreas grandes, tá? A gente tem áreas ali que 2 hectares, 3 hectares, 4, algumas áreas 10 a 15 hectares, né? Não são áreas extremamente grandes, mas produtivas, geralmente 1 hectare, 2 hectares, né? Então tem área onde está a casa, tem áreas de preservação, né? É bem comum, mas o produtor no início fica um pouco receoso, principalmente os primeiros tempos, depois vão se interagindo, o pessoal vai conhecendo, muito grupo, então o WhatsApp hoje também ajuda muito nisso, grupos de produtores, grupos técnicos, então a gente vai conversando com o pessoal vai nos consultando, depois chama no privado para tirar alguma dúvida ali, algum detalhezinho técnico ou às vezes até esqueceu de perguntar, mas todas as áreas, onde a gente vai, visita,
final de semana, às vezes dar uma visitada em alguma área de algum amigo também, algum brasileiro que esteja perto aqui, que nos convida para ir conhecer, extremamente muito bem recebidos, né? Jamais vou dizer que em alguma área não me receberam ou fui mal recebido. São extremamente agradecidos também depois que a gente vai, ainda mando mensagem e convido para voltar outra vez. Então, isso também é uma das partes que nos ajuda muito, né? Estimula a gente também a tentar pensar coisas diferentes, tentar pegar algum detalhe que o produtor precisa, não deixar sem resposta, alguma dúvida que ele tem ali, a gente vai, se não consegue na hora, a gente procura e tem algum conhecido que pode nos ajudar, depois a gente passa essa informação para ele. Que legal, show de bola, né, Elcio? Eu acho que um panorama, assim, a gente já consegue ter bem claro, né, Elcio, quando a gente fala desse desenvolvimento, de como é que está a situação aí, a gente nota que há partes do Brasil que também a gente precisa disso ainda. Nosso sul aqui, de modo geral, tem um desenvolvimento forte, até pela característica das propriedades. Quando a gente vai para outras regiões mais acima do país também, nós já começamos a notar essas dificuldades de calor e tudo mais para a condução desses cultivos, por exemplo, do morango e tudo mais, né, Elcio? Então, aqui até, de novo, a professora Elisa aí pergunta, né, Elcio, sobre o cultivo orgânico, ele já vem acontecendo aí? Tem um mercado? Há alguma preocupação já nessa linha aí no Paraguai? Muito boa pergunta, professora. Obrigado. Sim, sim. Essa parte do orgânico, principalmente morango, a gente tem bastante comitês que hoje já trabalham na parte do orgânico, principalmente. Já tem produtos registrados. Eu acho que é um mercado que tem bastante opção, né? A gente tem alguns supermercados mais sofisticados que tem essa opção, essa gôndola que a gente poderia abrir um mercado orgânico, né? Tem essa opção e principalmente pensando na parte de preservação, segurança alimentar, tem esse mercado, funciona, porém pode ser estimulado, tem essa abertura ainda, essa possibilidade. Hoje já entra uma questão do produto biológico, já está bem avançada, a gente já encontra o Bacillus thuringiensis, a Beauveria, o Trichoderma. Então já tem algumas ferramentas que hoje tem no mercado, que se abrir um trabalho técnico, que como qualquer lugar do mundo, o pessoal vai desenvolver esse produto que seja biológico, um agroquímico, o foco principal vai ser soja, milho, grandes culturas, pela rentabilidade, o custo de colocar um produto desses no mercado. E depois que o produto já estiver funcionando, já estivesse rendendo algum investimento, aí sim eles fazem algum registro em HF. E é o mesmo que passa aqui com a parte de orgânicos e biológicos, principalmente. Então tem morango, tem alguns produtores que a gente vê com a parte de alface orgânico, mas é um mercado ainda a ser estimulado. Que bacana, show de bola. As possibilidades aí se demonstram bastante grandes, né, Elcio? Falando nisso, assim, agora sim, eu começo a notar que, cara, a gente também aqui ainda sempre, acho que em todas as regiões, principalmente subindo da metade do Brasil para frente, onde a dificuldade é grande para o cultivo, né? Eu tenho colegas que estão hoje na Bahia e trabalham com a condução de áreas de hortifruti lá também, contam desafios, em alguns casos parecidos com esses que você fala, principalmente de verão quente, desenvolvimento de pragas muito, muito alto, né? E lá eles notam muito também o problema de tomate, né? Tu falou que aí é uma das culturas que mais vem sendo cultivada. E no caso deles, eles falam que, cara, a intensidade de praga às vezes é tão alta, por exemplo, numa Bahia lá, né? Que o pessoal acaba inviabilizando o cultivo, né? E é hoje o principal desafio. Eu acho que a implantação, a gente já tem materiais geneticamente bem desenvolvidos, híbridos de alto potencial produtivo, né? Já tem a parte de fertilizantes também, produtos excelentes no mercado. O desafio muitas vezes ainda está na parte da praga, do controle de insetos, trabalhar de forma um pouquinho mais preventiva também, né? Alguma armadilha, algum sistema de monitoramento que vai dar esse alerta para o produtor quando que ele tem que entrar com inseticida, quando que ele tem que fazer algum manejo. Então tem alguns detalhezinhos que a gente ainda tem que... como desde o início, é um trabalho técnico, né? Tentar, hoje a ferramenta do Facebook, das lives mesmo, para fazer esses detalhes de desenvolvimento ajudam muitíssimo. Eu vejo aqui a lista de produtores que a gente atende, que estão conectados, que estão assistindo,
depois vai estar disponível também para quem quiser ver outra vez, revisar, tirar alguma dúvida. Então é um trabalho técnico que tem que ser trabalhado ainda bastante. O pessoal aqui que tem conectado com o Facebook, vamos dar uma lida rápida. O pessoal está mandando um oi aqui. A B de Paula, da Universidade, está conectada. O Hilário Hitzel está conectado. A Daniela Hanschbach, Restinga Seca. O Marcos Kirsch, Santa Maria. O Motora da Planalto aí está conectado também. Ó, o professor, o nosso colega, o Alencar Soares, que é de Agudo, ele também faz a parte de geoprocessamento do Politécnico. Tem bastante agrônomos também conectados que estão online. A região de São Paulo ali está conectado. Professores, vou dar uma lida rápida aqui, para segurar um pouquinho mais aí no off. Aí o pessoal de Agudo, minha família também, quase todo mundo conectado. Diego Flá, de Feliz. Feliz aí está numa situação, a gente acompanha desde a manhã hoje, já acompanhando. A gente tem um grupo com os produtores, 3 da manhã já a Defesa Civil emitiu o alerta já de enchente, e hoje por la manhã se confirmou, né? Feliz é uma cidade que está sofrendo hoje com a parte de inundação, principalmente de áreas da HF, né? A gente recebeu fotos de áreas de alface, tomate inundadas, estufas inundadas, né? Enchente acho que é Rio Caí ali. Eu acredito que seja. Eu até tenho uma pergunta agora para ti, que chegou aqui para mim também, Elcio. O pessoal vem me perguntando, e hoje como é que estão as pesquisas aí na área de hortifruti? Quem são as empresas referência, as organizações referência? Como é que está nesse sentido aí, essa questão desse desenvolvimento, né? Começando da base na pesquisa aí. Tu poderia deixar alguns nomes aí até para o pessoal saber? Sim, a parte da pesquisa específico, testar, são hoje empresas privadas que fazem, né? A gente tem quase as mesmas que no Brasil, até porque a semente hoje vem do Brasil, tem Sakata, tem Rixuan, Syngenta, mas empresa privada hoje aqui que tem uma estação de pesquisa, eu não tenho contato. A gente tem o IPTA, que é o Instituto da parte de pesquisa agrícola também, que tem estufas, fazem áreas de testes, fazem alguns trabalhos. O ICA também, a gente tem alguns institutos que fazem essa parte de trabalho. Eu acho que principalmente poderia trabalhar-se bastante o público privado, né? Uhum. Seria uma boa opção para ter um arranque, porque o governo acaba às vezes injetando um valor ali, fazendo um comitê, faz um pedido, uma solicitação, é aprovado, recebe plástico, recebe parte de gotejo, irrigação, e muitas vezes o pessoal nos cobra ou até nos consulta da parte técnica, como montar, como manejar. Às vezes se entrega, né, o produto e depois ele não consegue ter um 100% de aproveitamento desse material. Esse é um detalhe ainda que a gente poderia trabalhar um pouquinho mais. Bacana. E como é que são aí? Eu até enfrentei essa dificuldade, né, nas minhas andanças também aí. Como é que o pessoal chama aí as culturas que aqui para nós, alface, cenoura, beterraba, tudo isso aí, né? Tem algum nome específico diferente aí que acaba ficando difícil daqui a pouco para alguém que está aqui pesquisar e saber alguma coisa a mais aí? Esse é um desafio. Às vezes a gente acaba entrando na rotina já 8 meses com espanhol, então é um cuidado que a gente até tem que ter para não dar confusão. Aqui o principal idioma ainda local em todo o Paraguai, entre as pessoas daqui, a conversa maior é em Guarani, né, que tem origem indígena, que é bastante difícil, poucas palavras, falar zero, jamais não vou tentar porque vai dar problema. Mas a gente já começa a compreender, entrando na conversa, a gente já começa a entender algumas palavras. Mas em espanhol, principalmente alface, né, aqui se chama de lechuga, né, o pessoal da Argentina, do Chile também, acho que é todo, o espanhol inteiro é alface, é lechuga, o pimentão verde é locote, e quando se é um pimentão maior, que já é um pimentão vermelho, se chama de morron. Tomate é tomate, não tem essa diferença. Salsa é perejil. Então tem alguns nomes que a gente tem que cuidar um pouquinho, mas
é bem tranquilo. Bacana. Depois que se acostuma ali, um mês Já trabalhando e pega. conversando com o pessoal, já entra na rotina. Legal, Né? E legal. aprendendo, eu fiz algumas videoaulas também, fui assistindo alguns nomes, e a gente vai usando mais nomes nessa parte durante o dia, né? Então são nomes já da parte agrícola que a gente usa todo dia, já tem que estar na ponta da língua. Até temos que ir se encaminhando, né? O seu papo tá bom, a nossa conversa aqui andou muito bem, muito rápido. Quando eu vi aqui agora, Rápido, uma hora já se passou. tá passando já quase o nosso tempo, a gente já tem que estar se encaminhando para o finalmente, né? Eu só agradecer todo o pessoal que esteve aí conosco nessa live, nesse podcast live, né? Que vai virar um podcast depois, e a gente vai também deixar salva essa live para todo o pessoal que quer acompanhar ou que não poder estar participando agora, né, Elcio? Vou lembrar também o pessoal aí, nossos amigos, o Elcio, a Grace, obrigado, Grace, o Albi, o Gabi, todos aí, agradeço a todo mundo por estar presente aí conosco. E também, aí eu peço que vocês curtam a nossa página no Instagram, aqui no Facebook, para quem também está acompanhando pelo Facebook, e estejam aí conosco, porque nós vamos continuar essa produção de conteúdo. Em outros momentos, a gente já convida o Elcio para voltar aí e ir contando essas novidades, né? Que com certeza são muito, muito, muito legais aí, né, Elcio? Não, a gente vai tentando, a gente tem muito material agora em algum tempo já.